O personagem do Coringa é extremamente insano e psicótico. Essa imagem dele está imprimida no nosso imaginário, desde o lançamento do filme há uns 15 anos atrás, e por bons motivos. Hoje eu quero analisar esse personagem, analisar o que o faz ser como é, e teorizar sobre esse Coringa tão misterioso. Muito do que é um personagem passa pela atuação, e a atuação do Heath Ledger é um grande exemplo disso. Tanto é que se você parar para analisar o roteiro desse filme, vai perceber que muitos dos trejeitos icônicos do personagem foram criados pelo próprio Heath Ledger. Muitos improvisos que adicionaram muito ao personagem. Não é exagero dizer que sem o ator, o Coringa e nem o filme seriam tão bons quanto foram. Mas o Coringa, como a gente conhece, é a personificação de um homem que apenas quer ver o circo pegar fogo. Mas será que não tem nada na sua história que mostre uma determinação mais profunda? Vamos começar analisando um possível passado do Coringa. Aqui eu vou teorizar com informações passadas pelo próprio filme, e como esse personagem é tão misterioso, e o filme revela tão pouco, vamos fazer um exercício de apenas palpitar o passado do personagem. O Coringa é um dos personagens que mais gerou teorias ao longo dos anos. Reassistindo o filme, eu percebi uma teoria que sim, pode muito bem fazer sentido para o Coringa, e eu já vou compartilhar ao longo do vídeo. Mas da maneira que eu vejo, há 3 possíveis passados que realmente fazem sentido para esse personagem. É completamente provável que ele tenha tido uma relação abusiva com a sua família, ou que tenha tido uma esposa que foi mutilada por agiotas devido a contas atrasadas, e que tenha passado um tempo no exército, e essa é a teoria que mencionei antes. Essas 3 teorias podem ter acontecido, mas ao mesmo tempo podem ser apenas teorias. Na minha opinião, as 3 juntas fazem muito sentido com o personagem e moldam o Coringa como ele é. Mas como o filme nunca deixa isso claro, podem também ser apenas teorias. O filme nunca deixa claro o que é verdade e o que não é. Mas para defender essa teoria temos alguns pontos bem interessantes que as reforçam. Primeiro, é claro, temos o próprio Coringa falando sobre o seu passado, primeiro pro Gamble e depois pra Rachel, sobre as suas cicatrizes que indicam que ele teve uma infância abusiva e um casamento que terminou com os 2 mutilados no rosto. Quando ele revela seu passado pro Gamble, ele diz que seu pai chegou bêbado em casa e após uma briga com a sua mãe veio até ele com uma faca e cortou seu rosto por estar tão sério. Já quando ele fala com a Rachel, ele revela ele mesmo ter se mutilado, após sua esposa ter sido atacada por agiotas. E de novo, nós não temos como saber se esses discursos são realmente verdadeiros, eles podem muito bem apenas ter sido criados para efeito dramático. E a parte de como ele conseguiu as cicatrizes podem não ser verdade, mas o que me faz acreditar que são realmente verdadeiras é o fato de que para chegar no nível de loucura do Coringa, é com certeza muito provável que ele tenha realmente sofrido na infância e até mesmo tido um relacionamento amoroso abusivo e conturbado. Esses 2 cenários, sendo verdade, explicam muito bem ele ser do jeito que é. Ter sofrido na mão do pai e ter visto sua mulher ser mutilada tiveram um papel muito grande no que ele se tornou, e depois vem a possibilidade dele ter servido o exército. Aqui eu especulo que impactou negativamente em sua vida. Outra possibilidade de onde ele possa ter conseguido as cicatrizes é que talvez ele tenha sido capturado ou sofrido um ataque em combate. Tudo isso tem um link com o que ele diz ao ser interrogado pelo Batman. Ele diz que o Batman é tão louco quanto ele e que quando seus amigos da lei, como os militares e a sociedade, não tiverem mais utilidade para ele, eles vão o castrar como um leproso. Aqui fica claro que o Coringa já passou por isso na vida, provavelmente no exército. Tudo isso faz muito sentido pra mim, tanto que é inegável as habilidades com armas e armas brancas que o Coringa demonstra ao longo do filme, o que indica que ele foi treinado pelo exército, onde aprendeu a usar bombas e fazer planos táticos. Isso tudo pode ser falso também, e ele pode muito bem ter aprendido tudo isso sozinho. No entanto, esse é um ótimo jeito de explicar o desgosto do Coringa pela sociedade no geral, mas de qualquer forma, nós nunca saberemos exatamente como ele sofreu as cicatrizes. Esses 3 cenários podem ser verdadeiros ou podem ser falsos, nós nunca de fato saberemos. Mas sem dúvida, a gente pode costurar uma boa história usando essas teorias. Imagine você é uma criança que consegue escapar de uma casa abusiva, e logo depois você encontra o amor da sua vida, e aí vocês se casam, e então para ganhar dinheiro e ter um bom futuro, você entra para as Forças Armadas e depois de muito tempo e muita sujeira escondida, onde você termina sofrendo com terríveis machucados no rosto, você fica desiludido com o exército e com o governo e decide voltar para casa, apenas para descobrir que sua mulher se envolveu em dívidas com agiotas perigosos que retalharam a sua cara devido a ela não pagar os débitos. Agora imagina ela some e você que voltou física e mentalmente cansado do serviço não a encontra. Não encontra nada e sozinho amargura uma solidão, um soldado acabado
medo e sem esperança. Você fica louco em como tudo na sua vida deu errado, sua família te torturou psicologicamente, o exército fisicamente e você acabou desiludido por sua esposa que se tornou uma viciada. Isso aconteceu com o Coringa ao ponto dele não ter mais nada e nada a perder. Essa cruel máquina que é o mundo apenas te trouxe dor. É como se ele estivesse em um circo, onde ele é a atração principal, e todos riem da sua cara. E ele pensa, por que não sorrir de volta? Ele teve uma vida miserável e triste, e ele pensa agora, é hora de se divertir um pouco. Ele esquece a lei dos homens e passa a operar de acordo com sua própria lei. Por que não pegar a sua dor e jogar de volta nesse mundo tão cruel? É claro, essa é a mentalidade do Coringa, e de como tudo o que aconteceu o levou a pensar dessa maneira. Mas continuando, imagine que você desaparece da face da Terra, se apaga da existência do mundo, e aí você faz planos e espera o momento certo para atacar, o momento certo para espalhar caos e anarquia, em uma cidade afundada no crime e corrupção, trazendo todas as suas frustrações e raiva para esse mundo terrível que se tornou Gotham, onde até mesmo nos mais altos cargos da política e do exército tem corrupção e gente importante envolvida com a máfia. Bom, tudo sobre a origem dele é uma grande especulação criada pelos fãs, mas se esses acontecimentos realmente não aconteceram, imagine que algo muito próximo disso aconteceu. Uma combinação de circunstâncias e um pouco de má sorte o fizeram o homem que vemos no filme. Com essas informações é fácil chegar à conclusão de que isso foi o que o mudou. O Coringa é extremamente confiante e nem mesmo tem medo da dor como vemos quando ele apanha do Batman. Ele não tem nada a perder, porque ele já perdeu tudo que tinha. Vemos esse maníaco testando a sociedade, querendo provar à sociedade que estavam errados sobre ele. Ele se tornou um homem que não tem medo nenhum de sentir o cano de uma arma na sua testa, e do outro lado alguém que o odeia e o quer ver morto. E mesmo assim ele dá risada, pois ele não se importa com mais nada, ele perdeu tudo, e nada pode o entristecer mais. Ele é muito emotivo quando se trata de emoções e se deixa levar muito facilmente pela raiva e ódio. Mesmo assim, ele consegue ser charmoso e envolvente enquanto balança seu corpo e lambe seus lábios de forma sedutora e ao mesmo tempo intimidadora. Vemos um homem louco, mas nunca duvide do quão metódico ele é quando elabora seus planos contra Gotham. E não só contra Gotham, o Coringa busca fazer um desafio contra a humanidade. Ele quer provar o quanto aquela sociedade que tanto o humilhou é suja e corrupta. Como no primeiro sinal de desesperança, eles comerão uns aos outros. É por isso que no final do filme, o Coringa lança seu último teste. Ele quer propor que a humanidade apenas respeita uns aos outros enquanto estão em um ambiente controlado, mas quando já não tem mais lei ou ordem, eles se matariam. Essa é a ideia do Coringa, provar que as pessoas nunca vão suportar perder algo de valioso como suas vidas. Eles comerão uns aos outros para sobreviverem ou levar vantagem. Ele demonstra uma terrível apatia pela sociedade e pela humanidade em geral. Ele demonstra desprezo a qualquer ser humano que entra no seu caminho. Ele vê cada vida como apenas mais um entretenimento. Sua aparência também é um grande exemplo da personalidade do Coringa. Sua maquiagem mal feita e borrada que parecem ter sido feitas há dias atrás. O seu cabelo bagunçado e não lavado. Um terno roxo puído, remendado e sujo. Essas são as características que indicam o fato dele querer passar medo para suas vítimas, através da sua aparência. Esse plano do Coringa contra a humanidade se prova certo em diversos momentos, pois de fato a humanidade em si olha muito a sua própria situação, e muitas vezes a lei é apenas uma cortina para as vontades escondidas dos homens. O Coringa busca provar que sem a lei os homens se tornariam em animais, mas que apenas a lei os mantém presos em sua própria cadeia emocional. Ele prova em muitos momentos estar de certa forma certo, ao vermos quem tem pessoas enfermas nos hospitais se colocarem à disposição de literalmente matar um homem inocente por suas próprias necessidades. Ele também se prova de certa forma certo sobre a corrupção humana ao corromper o Cavaleiro Branco de Gotham, Harvey Dent. Podemos espelhar perfeitamente a história que criamos pro Coringa com a história que vemos acontecer com Harvey, que perdeu tudo que tinha e ainda saiu extremamente ferido no rosto. Ele foi corrompido pelo mal de outros, assim como Coringa, mal esse que trabalha como um ciclo e iria terminar na morte de Gotham. No final do filme, ele coloca 2 navios com explosivos no mar de Gotham, um com cidadãos inocentes e o outro com prisioneiros presos pelo Harvey Dent, no Projeto Justiça. A sociedade é colocada no teste final para provar se o Coringa estava certo ou se o Batman estava certo.
sendo o Batman o contrário do Coringa, um garoto que também perdeu tudo, inclusive a Rachel, e mesmo assim decidiu fazer a justiça. No fim, ninguém decide se explodir, e aqui vemos o Coringa perdendo, mas ao mesmo tempo ganhando, pois a sociedade provou que ainda existe pessoas boas que acreditam nos valores do bem, como Deus, família e amor. Mesmo que sim haja o mal, nem todos se corrompem como Coringa. No entanto, ele corrompe o símbolo de esperança de Gotham, Harvey Dent. No entanto, mesmo assim, na minha visão, Harvey nunca foi o verdadeiro símbolo de esperança no filme. Esse sempre foi o Batman, que decidiu se incriminar e viver fugindo pelo bem de Gotham. O Coringa é um homem corrompido, psicótico e muito calculista. Ele é extremamente egoísta e estava disposto a passar toda a sua dor e sofrimento de volta à cidade, se esforçando para satisfazer seus próprios desejos sádicos. E no Coringa não há nada de bom que possamos realmente tirar. Mesmo que ele tenha passado por tudo o que passou, isso nunca foi desculpa, ele se corrompeu. E o Batman foi o argumento ao seu desafio à sociedade. Pois mesmo tendo perdido tudo, Bruce decidiu se tornar bom, enquanto o Coringa decidiu se voltar para as trevas. Esse foi o vídeo. Eu esqueci de alguma coisa? Algum ponto? Se sim, deixem nos comentários, fiquem à vontade para debaterem sobre o Coringa nos comentários. Se inscrevam no canal e compartilhem para ajudar o canal, que está começando agora, a crescer. Obrigado por assistirem até o final e até o próximo vídeo.